Estamos iniciando o segundo vídeo do nosso curso Bíblia Hoje, com a seguinte ideia: como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Iniciamos o estudo do livro de Mateus, estamos no capítulo 1, e hoje nós vamos entender questões muito importantes da época em que Jesus viveu. Para iniciar o estudo da palavra, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando por esse momento que estamos vivendo e essa oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus Cristo, porque neste momento podemos juntos refletir na Tua palavra, podemos juntos aprender mais do Senhor e Amém. crescer no entendimento do Teu amor e no Teu conhecimento, Jesus Cristo. E realmente podemos ouvir a Tua voz, onde neste momento ouvimos tantas notícias ruins, tanto realmente casos que deixam os nossos corações inquietos e muitas vezes realmente com muito medo, Pai amado. Neste momento a Tua palavra, tenho certeza que traz paz, traz consolo e realmente conforto aos corações que estão inquietos e que estão de fato, Jesus Cristo, sendo derramados com tanto medo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que esse desejo de aprender, esse desejo vem do Senhor. Amém. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. 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 Abra sua Bíblia ou seu aplicativo da Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 18. Nós sabemos a importância de estudar um livro da Bíblia completo para que a gente possa entender todo o contexto e principalmente a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso mesmo. Muito bem, até aqui nós vemos que Deus fala com José através de um anjo. E nós sabemos, Gui, que naquela época de Jesus, eles não tinham o privilégio de orar a todo instante como nós temos hoje. Por isso Deus falava de diversas formas, e uma delas é como nós estamos vendo aqui, através de anjos. Mas Gui, você pode explicar para nós como funcionavam as orações na época de Jesus? Sim, claro. Ao observarmos, o Antigo Testamento, ou seja, a religião, dos judeus, povo de Israel, escolhido do Senhor, nós percebemos que ali, a partir de Êxodo, com Moisés, com o sacerdócio de Arão, inicia-se um tempo onde o tabernáculo surge, onde os sacerdotes são instruídos pelo Senhor a formar utensílios em um local específico chamado Santo dos Santos, onde um véu separava aquele lugar e onde o povo de Israel levava suas súplicas a esses sacerdotes escolhidos pelo Senhor, separados pelo Senhor, para que eles entrassem naquele lugar e orassem, entrassem na presença de Deus. E hoje, meus queridos irmãos, temos o privilégio de entrarmos no nosso quarto, de ajoelharmos, de falarmos com o Senhor diretamente, sem precisar levar as nossas orações, seja qualquer sacerdote, qualquer pastor, padre, qualquer que seja. Nós temos livre acesso à presença de Deus. E isso é maravilhoso, porque seja dirigindo, seja indo para o trabalho, na escola, ou fazendo qualquer outra coisa, lavando a louça, arrumando a casa, podemos falar com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele rasgou esse véu e nos fez sacerdotes do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bom, Gui, é isso mesmo. E, inclusive, no versículo 19,
como nós lemos, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Nós vemos aqui todo o zelo, todo o cuidado de José de obedecer às leis restritas da época dele, né? Que ele aprendeu lá no Antigo Testamento com seus antepassados. Mas Gui, você poderia explicar melhor pra gente como funcionava também a religião naquela época, as leis? Sim. Da mesma forma onde existia realmente essa questão dos sacerdotes, das orações, também existia diversas leis para diversos assuntos, inclusive para o adultério, né? Existia a lei onde a mulher deveria ser apedrejada até a morte quando de fato acontecesse o adultério. E ao percebermos aqui, embora José e Maria eles não tivessem consumado o ato ali do casamento, eles diante da sociedade, diante das leis, eles se encontravam casados sim. É tanto que essa questão do noivado é diferente da nossa cultura hoje em dia, né? É tanto que quando o marido, né, ou seja, ou também a esposa, chegasse a falecer, o outro era considerado viúvo, né? E também acontecia quando existia traição de um dos lados. Era considerado adultério também, né? Embora eles não tivessem consumado, o que acontece aqui com Maria e José. A Bíblia deixa claro, né, que eles não tiveram relações conjugais. Mas mesmo assim, se José tivesse levado, né, aos sacerdotes, aos líderes religiosos daquela época, Maria seria considerada uma adúltera e por isso teria que ser apedrejada até a morte. E José, como a Bíblia fala, um homem justo, tentou armar um jeito secreto para que ela não fosse exposta a tal desonra. Verdade. Muito bem, Gui. É isso mesmo. E acompanhe conosco a continuação do capítulo 1, nós vamos finalizar hoje, e vamos até o versículo 25. O verso 22 diz assim, vamos continuar aprendendo mais da palavra do Senhor. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Muito bem. Então, tem um detalhe muito importante, que tudo isso que está acontecendo aqui, e a gente vai ver em todo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, também o de Marcos, o de Lucas, de João, que tudo o que acontece era para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos seus profetas. Então nós aprendemos hoje que Deus fala de uma forma poderosa e Ele cumpre exatamente tudo o que Ele fala. E assim como Ele profetizou que aconteceria, aconteceu. Então hoje nós vamos destacar como Deus fala conosco e que você possa buscar mais ouvir a voz de Deus. Para isso, o missionário Guilherme estará explicando um pouco para nós de que forma Deus pode falar com você. Sim. O Eli já deixou claro, né, que no Velho Testamento, de fato Deus usava diversos meios, né, para falar com seu povo, seja um anjo, né, até sua voz audível, como ele se comunicou com o profeta Samuel. Então, era de fato diversos momentos onde Deus se revelava, falava com seu povo. E hoje, meus irmãos, nós temos o privilégio de termos a Bíblia conosco, né? Sabemos que a Bíblia, sendo de fato a voz do Senhor para os seus filhos, né? Para aqueles que servem a Ele. E assim como toda a profecia, né? Assim como foi dito pelos patriarcas do Velho Testamento, né? Seja pelos salmistas também, que falaram sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, que estaria salvando o seu povo de todo o pecado, né? Anulando assim a dívida. Então, hoje nós temos o privilégio, né, de carregarmos de fato essa palavra do Senhor, de poder ouvir
a voz dele, né, através de Jesus Cristo, da sua vida, dos seus relatos, dos seus ensinamentos. Tudo aquilo que Jesus ensinou, de fato, é o próprio Senhor, né, nos ensinando, nos dando diretrizes de como vivermos, de fortalecer a nossa fé, de viver uma vida justa, íntegra e como agradar ao Senhor. E aqui, né, na palavra do Senhor, que descobrimos a vontade dele. E também temos, sem dúvida, as orações, né, o qual nós temos livre acesso com ele, onde também, né, podemos falar e escutar a voz dele, confortando os nossos corações. Muito bem, Gui. Excelente. E eu gostaria de dizer para você que nós vamos falar nesses vídeos sobre vários temas, enquanto entendemos mais a época de Jesus, a mensagem do Evangelho de Cristo. E começamos no primeiro vídeo falando um pouco sobre a importância da família. Hoje, nós vamos aproveitar essa oportunidade desse texto maravilhoso, em que Deus falou realmente, cumpriu exatamente tudo o que Ele prometeu. Nós vamos falar sobre a importância de você ter objetivos na vida. Sonhos, objetivos. José teve um sonho. E é muito importante a gente sonhar. E a gente acreditar e confiar que é possível sim realizar nossos sonhos. Porque Deus nos ama, Ele quer o nosso bem, mas precisamos entender que esses sonhos precisam estar de acordo com a vontade do Senhor. Porque sabemos, e a própria palavra dele diz, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Só a vontade dele. Então, gostaria de dizer para você que ainda não sabe o que você quer da sua vida, qual objetivo você tem, quais sonhos você gostaria de realizar. Gostaria de dizer que o principal objetivo que mais marcou a minha vida e que mudou realmente a minha vida foi quando eu decidi ler a Bíblia toda em um ano. Porque ali eu entendi que eu precisava de um objetivo. Precisava de a dedicação para alcançar aquele objetivo. Coloquei a meta de um ano, li a Bíblia todos os dias e consegui ler menos de um ano. Com dedicação, com esforço, o Senhor me ajudou. E uma das coisas que a gente falou hoje, que eu praticamente não fazia mais na vida que eu levava, a oração. Talvez você também ainda não consiga orar como gostaria. Você sabe desse privilégio de orar o tempo todo, mas você não consegue. Existe um vazio, existe uma dificuldade, uma barreira para você orar ao Senhor, para você investir tempo em oração. Mas eu quero dizer algo que vai te animar. A partir do momento que você começar a meditar todos os dias na palavra do Senhor, o seu desejo de orar vai voltar. Aquele primeiro amor que um dia você teve um encontro com o Senhor, Jesus, e Ele te chamou para uma vida com Ele, e com o tempo foi se perdendo esse prazer de orar, de ler a Bíblia. Coloque esse objetivo. Venha conosco estudar um livro primeiro. O livro de Mateus. Todos os dias. E você vai começar a despertar novamente o desejo de orar. Porque assim aconteceu comigo. Estudando a palavra do Senhor, tenho certeza que Ele tem muito mais para falar aos nossos corações. Que o Senhor te abençoe cada vez mais. Fica conosco, um abraço e até a próxima. Amém.